Os homens Sigma não avisam, não discutem, simplesmente desaparecem quando algo ultrapassa seus limites. Não é orgulho nem arrogância, é clareza. Eles sabem exatamente o que toleram e o que não toleram. Enquanto outros negociam sua paz ou cedem para se encaixar, um Sigma age sem hesitar. Neste vídeo, você descobrirá as 10 coisas que um Sigma jamais permite em sua vida, desde manipulação disfarçada até mediocridade camuflada de conformismo. Se você já se sentiu diferente, mais observador do que falante, mais estrategista do que impulsivo, este vídeo é para você. Fique até o final e entenda por que os Sigmas são um mistério para muitos. Vamos começar. Número 1. Jogos mentais e manipulações disfarçadas de testes. Se um homem Sigma sente que está em um jogo psicológico, ele simplesmente sai. Não avisa, não pede tempo, não tenta ganhar, porque para ele, a única forma de vencer é não jogar. Já viu aquelas pessoas que lançam indiretas esperando que você adivinhe o que realmente querem dizer? Como quando alguém diz, faça o que quiser, mas na verdade significa, se você fizer isso, vou ficar com raiva. Um Sigma não desperdiça energia decodificando mensagens ocultas, nem jogando o jogo do vamos ver se eu realmente importo para você. Ele também não cai nos clássicos testes emocionais. Se alguém desaparece só para ver se ele sente falta, a única resposta que receberá é silêncio. Se tentam fazê-lo sentir ciúmes, tudo o que conseguirão é perder o interesse dele. Se fingem desinteresse para que ele os persiga, vão descobrir que um Sigma não persegue ninguém. Para ele, os relacionamentos, de qualquer tipo, devem ser diretos, sem agendas ocultas. Ele prefere lidar com a verdade incômoda do que com um enigma emocional. Porque se ele precisa decifrar a mente de alguém para entender o que quer, já está perdendo seu recurso mais valioso, seu tempo. Número 2. Falta de respeito, independentemente da forma. Um Sigma não exige respeito, ele projeta respeito. Não precisa levantar a voz nem fazer escândalo para deixar claro que existem limites que ninguém cruza sem consequências. O curioso é que muitas vezes a falta de respeito não vem em forma de insultos diretos, mas sim disfarçada de brincadeira, de comentários com duplo sentido ou de um tom condescendente que soa como deixe-me explicar, porque você claramente não entende. Se alguém soltar um comentário passivo-agressivo, achando que um Sigma vai ignorar, está jogando com a pessoa errada. Não porque ele vai explodir ou responder na mesma moeda, mas porque simplesmente se desconectará dessa relação como se um interruptor tivesse sido desligado. Sem discussões, sem reclamações, sem vamos conversar sobre o que você disse. Apenas distância. Um Sigma detecta a falta de respeito em segundos. Na forma como alguém se dirige a ele, na intenção oculta por trás de certas palavras e naqueles pequenos gestos que os outros ignoram. E se ele sente que foi minimizado ou subestimado, a pessoa que fez isso pode considerá-lo perdido. Porque não importa quem seja ou há quanto tempo o conheça, respeito não é negociável. Número 3. Dependência emocional excessiva. Um Sigma pode ser compreensivo, pode ouvir, pode dar bons conselhos, mas o que ele não vai fazer é se tornar o suporte emocional de alguém 24 horas por dia. Ele não foi feito para ser o salva-vidas de ninguém. Se alguém espera que um Sigma resolva sua vida, esteja presente em cada crise existencial ou valide constantemente seus sentimentos para que se sinta bem, está perdendo tempo. Nada esgota mais um Sigma do que uma pessoa que não consegue ficar bem sozinha e precisa sempre da presença de outros para se sentir estável. Não é que ele não tenha empatia, mas sua filosofia é clara. Cada um deve carregar sua própria bagagem emocional.
Se alguém manda mensagens constantes do tipo "Por que você não me respondeu em 5 minutos?" ou "Sinto que você está se afastando, diga que se importa comigo", a única coisa que conseguirá é acelerar sua saída. Um Sigma valoriza a independência e se percebe que alguém não consegue se manter firme sem apoio constante, seu interesse desaparece. Não porque seja frio, mas porque entende que a dependência emocional não só desgasta, mas também é uma armadilha. E se há algo que um Sigma evita a todo custo, são armadilhas. Número 4. Conversas vazias e sem propósito. Se há algo que um Sigma não suporta, é uma conversa que não leva a lugar nenhum. Ele não tem paciência para falar sobre o clima por 15 minutos, nem para ouvir alguém reclamando do dia sem intenção de melhorar nada. Sua mente opera com eficiência. Se for para conversar, que seja sobre algo interessante, útil ou pelo menos com um pouco de inteligência. O problema é que a maioria das interações sociais está cheia de ruído desnecessário. Como você está? Seguido de um bem e você, que ninguém responde com honestidade. Perguntas que não buscam respostas. Palavras que apenas preenchem o silêncio. Para um Sigma, isso é exaustivo. Não porque ele seja antissocial, mas porque seu tempo e sua energia são valiosos demais para serem desperdiçados em diálogos sem significado. Se alguém se aproxima dele apenas para falar sobre o que viu na televisão ou para criticar outras pessoas, o Sigma desconecta sua atenção em segundos. Ele não será rude, mas mentalmente já estará em outro lugar. E se a pessoa insistir, é provável que da próxima vez ele simplesmente decida não estar lá. Porque para um Sigma, o silêncio com sentido é melhor do que uma conversa sem propósito. Número 5. Pessoas que não sabem ficar sozinhas. Um Sigma não tem problema em ir sozinho a um restaurante, viajar sem companhia ou passar dias inteiros sem falar com ninguém. Para ele, a solidão não é um castigo, é um luxo. E justamente por isso, ele não suporta pessoas que não conseguem ficar sozinhas, nem por 5 minutos, sem buscar distração. Aquelas pessoas que sempre precisam estar cercadas por alguém, que ficam desconfortáveis no silêncio e que lotam suas agendas apenas para não enfrentar seus próprios pensamentos, são o oposto de um Sigma. Ele não entende como alguém pode ter medo da única pessoa com quem passará toda a sua vida, si mesmo. Se alguém começa a depender da presença dele para se sentir bem, se o procura apenas porque não sabe o que fazer com seu tempo livre, se o usa como uma fuga para não lidar com seus próprios vazios, o Sigma perde completamente o interesse. Ele não quer ser o centro da vida de ninguém, nem a muleta emocional de quem não consegue se sustentar sozinho. No fundo, um Sigma sabe que quem não aprende a estar sozinho nunca poderá estar verdadeiramente bem com ninguém. E isso é algo com o qual ele não está disposto a lidar. Se você está gostando deste vídeo e ainda não se inscreveu, esta é a sua chance. Não levará mais do que 1 segundo e assim você não perderá mais conteúdos como este. Vamos continuar. Número 6. Desonestidade em qualquer forma. Um Sigma não precisa que alguém seja perfeito, mas precisa que seja sincero. Nada o afasta mais rápido do que uma mentira, por menor que seja. Se alguém diz, cheguei tarde porque havia trânsito, mas na verdade ficou assistindo vídeos no celular, um Sigma perceberá. E mesmo que não diga nada, internamente já terá rotulado essa pessoa como alguém em quem não pode confiar. Não é que ele seja paranoico, mas detecta incongruências instantaneamente. Se alguém muda a versão da história a cada vez que a conta, se diz uma coisa e faz outra, se promete mas nunca cumpre, para um Sigma, essa pessoa se torna irrelevante. Ele não fará escândalos, não pedirá explicações, simplesmente perderá o interesse. E o mais curioso é que um Sigma não precisa descobrir uma grande mentira para se afastar.
Basta notar uma pequena falsidade para saber que há muitas outras por trás. No seu mundo, a confiança não se rompe com um único golpe, mas sim com pequenas rachaduras que vão se acumulando. E quando isso acontece, não há segundas chances, porque para ele é simples. Se alguém mente nas pequenas coisas, também mentirá nas grandes. Número 7. Pessoas que falam demais, mas não agem. Um sigma não é fã de discursos motivacionais sem ação. Ele pode ouvir alguém dizer que vai fazer isso ou aquilo uma vez, mas se semanas depois a pessoa ainda estiver no mesmo ponto, sem se mover, ele perde completamente o interesse. Para ele, palavras sem ação são como promessas escritas em papel molhado. Não servem para nada. Esse tipo de pessoa que está sempre quase começando um projeto, que tem desculpas para tudo e que toda vez que você a encontra ainda está na fase do estou planejando, é um mistério para um sigma. Como alguém pode falar tanto sobre algo que nunca faz? Ele não confrontará a pessoa, mas também não perderá tempo ouvindo a mesma história repetidamente. Se alguém diz, quero aprender outro idioma, mas nunca abre um livro, ou vou começar a fazer exercícios, mas continua no sofá, o sigma entende que não vale a pena investir energia ali. Não é que ele não acredite nas pessoas, mas ele acredita em provas. E se alguém não tem nenhuma ação para respaldar suas palavras, simplesmente deixa de levá-lo a sério. Para um sigma, se você realmente quer algo, você faz. Se não, é melhor economizar saliva. Número 8. A mediocridade disfarçada de conformismo. Um sigma pode aceitar muitas coisas, mas a mediocridade voluntária não é uma delas. Ele não tem problema com alguém que está em processo de evolução, que reconhece suas falhas e busca crescer. Mas se há algo que o afasta instantaneamente, é a típica mentalidade de sou assim e não vou mudar. Aquelas pessoas que se conformam, que justificam sua falta de progresso com frases como é o que temos ou para que se esforçar se a vida é assim, simplesmente não combinam com um sigma. Para ele, a vida é uma constante evolução. Não significa que todos precisem ser gênios, milionários ou atletas de elite, mas que ao menos tenham o desejo de serem melhores do que foram ontem. Nada lhe parece mais absurdo do que alguém que reclama da sua situação, mas não move um dedo para mudá-la. É como ver alguém preso em uma gaiola com a porta aberta. Um sigma não vai perder tempo tentando convencer alguém a querer mais da vida. Se essa pessoa prefere ficar na zona de conforto, que fique. Mas sem esperar que um sigma permaneça ao seu lado. Ele sempre segue em frente. Número 9. Falta de limites pessoais. Um sigma não precisa impor seu espaço. Ele simplesmente o estabelece com sua atitude. Ele não tem problema em ajudar, ouvir ou compartilhar seu tempo. Mas se sente que alguém cruza o limite do razoável, a porta se fecha sem aviso prévio. Para ele, os limites não são negociáveis. As pessoas que fazem perguntas demais sobre sua vida privada, que pressionam por respostas ou que acham que têm o direito de invadir seu espaço sem permissão, recebem o mesmo tratamento: distância. Não é porque ele seja frio, mas porque entende que o respeito começa por si mesmo. Nada o incomoda mais do que aqueles que insistem em saber mais do que o necessário, que acham que têm o direito de opinar sobre sua vida ou que confundem gentileza com disponibilidade incondicional. Se alguém começa a exigir tempo, energia ou explicações que ele não está disposto a dar, o sigma simplesmente desaparece, sem brigas, sem discussões, sem avisos. Um sigma sabe que quem não respeita os limites dos outros, mais cedo ou mais tarde, tentará controlá-los. E ele não nasceu para ser controlado. Se alguém não entende um não sutil, entenderá com o silêncio, porque para um sigma, seu espaço é sagrado. Número 10. Tentativas de impor autoridade sem razão.
Um sigma respeita a autoridade quando ela é legítima. Se alguém sabe do que está falando, tem experiência e merece sua posição, o sigma reconhecerá sem problema. Mas se alguém acha que pode impor sua vontade apenas porque tem um título, porque grita mais alto ou porque são as regras, vai encontrar um muro inquebrável. Nada desliga mais um sigma do que uma pessoa que exige obediência sem argumentos. Ele não é rebelde por natureza, mas simplesmente não segue ordens sem questioná-las. Se algo não faz sentido, se uma regra é absurda, ou se alguém tenta impor autoridade apenas para se sentir superior, o sigma o ignorará completamente. Não fará isso de forma escandalosa nem desafiadora, apenas agirá como se essa autoridade não existisse. As típicas frases como "aqui quem manda sou eu" ou "por que eu estou dizendo" parecem tão convincentes para um sigma quanto uma nota falsa. Para ele, a verdadeira autoridade não se impõe, se conquista com fatos. E se alguém precisa forçar seu poder, é porque na realidade não tem nenhum. Um sigma não segue líderes de papel. Se alguém quer seu respeito, que o prove. Caso contrário, nem vale a pena tentar. Os homens sigma não buscam se encaixar, não precisam de validação e, acima de tudo, não perdem tempo com o que não agrega. Sua filosofia é simples. Se algo afeta sua paz, ele se afasta. Não pede permissão para ser quem é, não explica suas decisões e não negocia seu respeito. O interessante é que não se trata de arrogância, mas de clareza. Eles sabem o que querem e, mais importante ainda, o que não toleram. Sua independência não é uma pose, é uma necessidade. Preferem a solidão à companhia errada, a verdade desconfortável à mentira conveniente e a ação à desculpa. Em um mundo onde muitos se conformam, os sigma escolhem crescer, questionar e avançar. Eles não esperam que os outros mudem, apenas decidem com quem vale a pena compartilhar o caminho. Se algo fica claro, é isto: os limites de um sigma não são flexíveis, porque sua paz não está em jogo. Se este vídeo fez você enxergar as coisas de uma nova perspectiva, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre a mentalidade sigma. Ative o sininho para não perder nada e, se quiser aprofundar ainda mais neste tema, clique no vídeo que está na tela agora. Nos vemos no próximo.